Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nós somos chamados a viver esta terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, com o coração aberto, já na expectativa de iniciarmos amanhã, com a quarta-feira de cinzas, esse tempo belo da Quaresma. E eu gostaria de convidar você a acompanhar essa reflexão até o final. No final, vou fazer uma proposta também de vivência deste tempo quaresmal tão importante, lembrando também de alguns elementos que nós precisamos viver amanhã, quarta-feira de cinzas, como cristãos que somos. Devemos assumir alguns compromissos diante deste dia santo que a Igreja nos propõe para iniciarmos a Quaresma, este tempo bonito. Então convido você a acompanhar a reflexão e ficar até o final também para a gente poder apresentar esta proposta de reflexão, de caminhada durante toda a Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 8, de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Jesus são homens como nós, do tempo que estamos vivendo. Tantas vezes nós não conseguimos compreender a totalidade da palavra de Deus, dos ensinamentos que o Senhor nos dirige, da vontade dele em nossas vidas. Sobretudo em alguns momentos, compreender a vontade de Deus, ou melhor, aceitar a vontade de Deus, se torna um pouco que dispendioso, difícil para nós, porque muitas vezes esta vontade de Deus questiona as nossas próprias vontades, o nosso comodismo, muitas vezes questiona algumas ideias, ideologias já construídas por nós que não valem a pena, mas que a gente gosta de investir, de conservar. E justamente a palavra de Deus muitas vezes vem para questionar estas ideias, estas nossas ideologias que já estão construídas. E por isso muitas vezes não conseguimos compreender a vontade, a palavra de Deus, ou muitas vezes até não queremos compreender. Os discípulos de Jesus passavam também por essa situação, sobretudo porque eles não conseguiam entender a grandeza daquilo que Jesus fazia, porque era tão lindo, era tão belo, era tão bom, era tão cheia de graça a ação de Jesus, que eles, acostumados muitas vezes com uma vida sem graça, acostumados muitas vezes com pessoas que faziam sempre o mal, que usavam do poder para oprimir, é difícil de compreender um Deus que vem para fazer a plenitude do bem. E o Evangelho de hoje fala para nós desta incompreensão que os discípulos têm daquilo que Jesus está dizendo. A cena é: os discípulos esqueceram de levar pão, tinha apenas um pão. E aí, quando Jesus fica sabendo disso, Jesus usa uma imagem, uma metáfora para ensinar algo para os discípulos. Diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos, eles não compreendem o que Jesus está dizendo. Eles pensam que Jesus está reclamando porque eles esqueceram pão, né? E aí Jesus vai dizer: olha, se fosse a falta de pão, vocês já viram que eu alimentei uma quantidade de gente grande, né, com poucos pães, né, no milagre da multiplicação dos pães, que nós meditamos há poucos dias também. Isso aconteceu. Jesus diz: isso, o problema que eu estou dizendo, ou o ensinamento que eu estou dando, não tem nada a ver, né, com essa falta de pão. Eu quero falar para vocês do fermento dos fariseus.
E aí, então, eu gostaria de conduzir essa reflexão pensando nesses dois elementos. Primeiro, nessa incompreensão que os discípulos têm da fala de Jesus, e depois falar um pouco também sobre o fermento dos fariseus. A incompreensão. Então, eu já falei um pouco disso. Essa falta de compreensão da palavra que está presente nos discípulos, mas que presente está também no nosso tempo, às vezes na nossa vida, é decorrente de vários fatores. Mas eu creio que um dos fatores que é muito presente no nosso tempo é justamente a dificuldade de adequar a nossa vida à vontade de Deus. Por isso, é mais fácil rejeitar a palavra, dizer que a gente não compreendeu, dizer que ela é difícil de colocar em prática, do que propriamente a gente buscar ouvir a palavra, refletir, buscar compreendê-la e colocá-la em prática. É mais fácil a gente rejeitar a palavra do que buscar compreendê-la para adequar a nossa vida àquilo que ela nos propõe. Muitas vezes a gente pode fazer isso, e aí às vezes a gente faz até com algumas pessoas, né? As pessoas que questionam a gente, que a gente prefere às vezes eliminá-la, né? Colocá-la de escanteio, às vezes encontrar defeito para a pessoa, para que a gente possa se sair, né? E dizer, olha, eu não faço o que ela ensina, é porque ela não tem nenhuma possibilidade de ensinar, porque ela tem esse erro, esse e aquilo. Também com a palavra a gente pode fazer isso, né? Dizer, ela é muito difícil, né? Ou eu não compreendo, muitas vezes como uma forma de defesa, para a gente poder não entrar no caminho que essa palavra nos propõe. Assim acontece muitas vezes. Quando alguém, por exemplo, vai a um psicólogo para poder fazer um acompanhamento, quando não tem o desejo de verdade de mudar, vai dizer que o psicólogo não presta, vai dizer que a pessoa ela teve essa e aquela atitude que não foi boa, e muitas vezes, na verdade, não é que a pessoa não é boa, não é que a pessoa não estava ajudando, é porque quem estava ali diante do psicólogo, diante do terapeuta, não estava com muito desejo de mudar. Por isso, tudo que a pessoa dissesse não tocaria de verdade o coração, porque havia um fechamento, e aí se encontra um meio, né, de dizer que a pessoa não presta para poder justamente justificar a não mudança, o não crescimento. Então é preciso que nós pensemos isso. Então a palavra precisa ser assumida de verdade por nós e precisa ser acolhida como vontade prioritária nas nossas vidas. É a nossa vontade que precisa se adequar à vontade de Deus, se adequar à palavra, porque Deus é Senhor da nossa vida e Ele sabe o melhor. Então nós precisamos adequar a nossa vida ao que Ele nos ensina, porque é o melhor. Depois, querido irmão, querida irmã, Jesus fala do fermento dos fariseus. E aí a gente pensa no fermento. O que é o fermento? É algo que a gente coloca na massa para a massa crescer. Então você faz um pão, você coloca o fermento, uma massa pequena se torna grande. Agora, muitas vezes, aquilo que está com fermento cresce, mas assim, não tem uma consistência. Se você colocar fermento demais na massa, você pode perder a massa, né? Porque ela vai crescer demais, mas depois ela não tem uma consistência, porque fica oco, né, a massa. Então é preciso ter a medida certa no fermento. E o fermento, ele muitas vezes dá uma boa aparência, mas aquilo que dá a consistência é a massa. Então o fermento dos fariseus, que Jesus chama a atenção, é justamente esta atitude de querer mostrar algo muito bom e belo, mas que muitas vezes não tem consistência, que é vazio, né? Que cria um vazio. Assim como o fermento cria aquele espaçozinho na massa, né? Aqueles furadinhos, assim também é uma vida que não está alicerçada numa profunda experiência interior se torna apenas algo para mostrar e que não tem verdadeira consistência. Então Jesus chama a atenção para ter cuidado com o fermento dos fariseus, é justamente para ter cuidado com uma vida de aparência, uma vida que é apenas para mostrar para as outras pessoas e não algo cultivado
profundamente, cultivado interiormente. Então que nós também tenhamos cuidado com uma vida assim no nosso tempo, porque é uma tentação a gente viver apenas para mostrar, a gente viver apenas superficialmente. Jesus nos convida a viver de forma profunda a nossa experiência com Ele, a nossa experiência com a gente mesmo, para a gente ter consistência na vida e não ser sem profundidade e não ser vazio, né? Nós precisamos nos deixar ser preenchidos por Deus, pela bondade dEle, para poder viver uma vida assim, que seja consistente e que possa também, com o nosso testemunho, preencher a vida daqueles que caminham conosco. Eu gostaria, querido irmão, querida irmã, de fazer um convite a você. Amanhã a gente começa a quaresma, né, com a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinza é dia de jejum e abstinência. Né? Lembrar, são 2 dias no ano que são preceitos, o jejum e a abstinência. A gente pode fazer jejum e abstinência várias vezes ao ano, mas esses 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, é o dia precioso para a gente poder fazer essa abstinência, esse jejum. Então eu quero convidar você a, nessa quaresma, viver essa quaresma como um verdadeiro retiro. Então gostaria de convidar você a acompanhar todos os dias as reflexões e a gente vai apontando, falando de alguns passos, né, que a gente deve seguir para poder viver bem esse tempo quaresmal. Então esse é o convite que eu quero fazer a você. Acompanhe, né, as reflexões. Amanhã a gente começa, né, essas reflexões neste grande retiro que é a quaresma. E antes eu não fazia reflexão aos domingos, né, porque eu sempre compartilhava a reflexão de Dom Armando. Agora, como ele não vai mais fazer, então vai ter também a reflexão do domingo, e de uma forma muito especial nesse tempo quaresmal, os domingos da quaresma. Meu querido irmão, querida irmã, convido você a viver esse tempo da quaresma com a abertura do coração, neste grande retiro que a quaresma nos propõe. E que venha generosa sobre nós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte, fica com Deus, que a luz do Senhor ilumine a sua vida.